Prepare-se para uma jornada fascinante no coração da Grécia Antiga, onde o apóstolo Paulo confrontou um mundo de idolatria e filosofia com uma mensagem revolucionária. Em Atenas, Paulo se deparou com centenas de deuses e uma busca incessante por novidades, encontrando até um altar ao Deus desconhecido. Mas o que ele revelou sobre esse Deus? E por que essa verdade chocou filósofos e mudou vidas para sempre? Neste vídeo imperdível, o pastor João Ribe desvenda a profundidade do sermão de Paulo no Areópago, contrastando a complexa mitologia grega e suas crenças em deuses falhos e mesquinhos com a grandiosidade e o amor do único e verdadeiro Deus. Você descobrirá a verdadeira natureza da idolatria e como ela pode se manifestar hoje. Porque Jesus é radicalmente diferente de qualquer Deus inventado. A urgência do arrependimento e a promessa de salvação. Este é um convite para fortalecer sua fé, confrontar suas próprias crenças e escolher o caminho da vida. Não perca a chance de transformar sua perspectiva. Deixe seu like, compartilhe esta mensagem poderosa, inscreva-se no canal para mais promessas transformadoras e deixe seu pedido de oração nos comentários. Juntos, vamos espalhar a verdade. Por favor, abra o Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 16. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Se aproxime da pessoa para ela acompanhar o que nós vamos ler agora. Inclusive, durante a mensagem, quando eu citar qualquer versículo, mostra para a pessoa na tua Bíblia. E você que tem uma Bíblia em casa, traga a sua Bíblia para aprender a palavra. Acharam? Está escrito o seguinte: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amém? Eu vou ler de novo. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Agora eu leio e todos os que estão aqui na sede nacional da Paz e Vida, repito em seguida. Vamos lá. E enquanto Paulo, mais alto, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amém? Quantos acreditam no Evangelho e na Palavra de Deus? Levantem as mãos. Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Olhe para o alto, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar, ou mesmo em trânsito, em qualquer estrada ou avenida, glorifique a Deus conosco agora. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Isso, glorifique o Deus invisível, glorifique o Deus vivo. Aplauda, aplaude e dê glórias e glórias. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o teu povo está te aplaudindo e te glorificando, e não apenas aqui na sede nacional. Pessoas ouvindo pela rádio em todo o país estão te glorificando agora. Então recebe esse louvor, e onde estiver cada vida te glorificando, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, vem agora com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fale com cada vida que está aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Remove todo obstáculo, abre os ouvidos para ouvirem e os corações para receberem, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Quem tiver lugar pode sentar. O que é que está incomodando Paulo
enquanto ele passeia pela bela cidade de Atenas. O que Paulo está vendo que o seu coração se comove a ponto dele achar que tudo aquilo que aquele povo grego está fazendo é inútil. O que é que Paulo está vendo? Uma infinidade de templos, edificados em lugares altos, dedicados aos mais diferentes deuses. Os gregos tinham deuses para tudo, uma infinidade de deuses. E apesar dos gregos acreditarem em tantos deuses, centenas e centenas, apesar dos gregos adorarem centenas e centenas de deuses diferentes, eles, contudo, não acreditavam que os deuses tivessem criado o universo. Aliás, os gregos acreditavam justamente no contrário, que no princípio havia o deus Caos e a deusa Gaia. Caos, você já sabe, é confusão. E Gaia, para o grego, a deusa Gaia, era a terra. Seria bom que você pudesse anotar essas coisas que você está ouvindo. Quando Gaia se formou, quando a terra se formou, para você entender melhor, quando a deusa Gaia se formou, ela gerou um Deus que teria a capacidade de cobri-la totalmente. Era o Deus Urano. E eu quero que você anote que Deus Urano é o céu. Então, segundo a fé que os gregos tinham naquela época, e é isso que está comovendo o coração do apóstolo Paulo, Deus não criou os céus e a terra. Mas Gaia, a deusa Gaia, criou o céu. A terra criou o céu. E o deus Urano, quando cobria totalmente a deusa Gaia, tinha filhos com ela. E foi gerando deuses, outros deuses. E eu vou te dar agora, só citando os nomes, dos 12 primeiros deuses que Gaia e Urano geraram. Primeiro foi Oceano, depois Coios, depois Crios, depois Hipérion, o quinto foi Japeto, depois Teia, depois a deusa Reia, depois Temis, depois Menmósine, depois Febes, depois Tétis, e o 12º filho da deusa Gaia com o deus Urano foi um deus chamado Cronos, e Cronos quer dizer tempo. O último e 12º filho de Urano, esse deus chamado Cronos, ele tinha um ódio violento do seu pai. Ele odiava profundamente o seu pai. E ele conseguiu convencer a sua mãe, a deusa Gaia, a destronar Urano, o deus Urano. Então, num dia em que o deus Urano estava cobrindo a deusa Gaia, seu filho, o deus Cronos, o filho mais novo, sai de um esconderijo usando uma foice aguda e corta os testículos do deus Urano e lança no mar. E quando os testículos do deus Urano caem no mar, há um turbilhão, eles se encontram com uma concha e nasce a deusa Afrodite, que seria a deusa do êxtase sexual. E o deus Urano lançou uma maldição sobre o deus Cronos, dizendo: um dia o teu filho te destronará. E Cronos, que era cruel também, impiedoso, violento, para que não visse aquela maldição cumprida,
ele devorava todos os filhos que ele tinha com as suas mulheres, com as outras deusas, que na verdade eram suas irmãs. Ele devorava. Mas teve uma das suas irmãs, que era a deusa Raia, ou melhor dizendo, Reia. Ela teve um bebezinho chamado Zeus. E antes que Cronos devorasse Zeus, ela escondeu aquele bebezinho e fez com que Zeus crescesse protegido. E então se cumpre a maldição do deus Urano, quando o jovem deus Zeus consegue destronar Cronos e inclusive aprisionar os que seriam seus tios, que eram deuses titânicos poderosíssimos. Ele consegue aprisionar os outros deuses, porque eram deuses cruéis também, e lançá-los no Tártaro. Tártaro quer dizer abismo. Então, Zeus estabelece o seu reino na Grécia, num monte muito alto chamado Olimpo. Um monte que tem 3.000 metros de altura e fica no norte da Grécia, o monte mais alto do país. E de lá do Olimpo, Zeus começa a reger a vida de todos. Mas tinha um outro deus titânico, chamado Prometeu, que consegue sair do Tártaro, do abismo, e ele pega a lama, ele pega o pó, ele pega o lodo, e ele faz a estátua de um homem. E ele vai até o Monte Olimpo escondido e consegue roubar de Zeus o fogo sagrado, que ele coloca sobre aquela estátua de homem que ele tinha feito, e Prometeu, o Deus Prometeu, só para se vingar de Zeus, ele cria o homem. E o homem passa a viver na Grécia. Quando o deus Zeus, no Monte Olimpo, viu isso, ele resolveu se vingar também. Então os deuses gregos eram vingativos. Ele fez uma estátua de uma mulher belíssima, chamada Pandora, deu vida para aquela estátua e entregou para Pandora uma caixa, dizendo: nesta caixa só tem coisas maravilhosas e boas. E mandou aquela mulher belíssima entre os humanos, entre os mortais. E Pandora, querendo agradar os homens e achando que dentro daquela caixa só tinha coisas boas, ela abre aquela caixa, é a caixa de Pandora, e ela libera todas as desgraças, doenças, pestes e guerras, todos os males sobre a humanidade. E ela consegue fechar a caixa a tempo de reter apenas a esperança. Por isso que no mundo tem tanta gente sem esperança, segundo os gregos. Esta era a fé que eles tinham naquela época, e era isso que Paulo estava vendo. Mas se fossem só esses deuses, e se fosse só essa história, já seria pesada para qualquer cabeça. Mas os gregos tinham muitos outros deuses, e eu vou citar alguns apenas. Tinha o deus Poseidon, que era o deus dos mares. Tinha também o deus Hades, que governava o mundo subterrâneo e era também o deus dos mortos. Os gregos acreditavam num deus chamado Ares, que era o deus da guerra. E o lugar onde Paulo está, lá em Atenas, e aonde vão levar Paulo, é no Areópago. Justamente o lugar onde os gregos acreditavam que o deus Ares, que era o deus da guerra, por ser assassino, cruel, violento, tinha sido julgado pelos outros deuses. Ares era o deus da guerra, vivia armado. Ele tinha prazer na desgraça dos outros
Ele sentia prazer em ver as pessoas sentindo dor. Tinha o deus Apolo, que era o deus que os gregos invocavam nas doenças, pediam ajuda na pecuária, com o rebanho, pediam também ajuda para conseguir a caça, o mantimento de cada dia. E Apolo era um homem bonito, um deus bonito, que os gregos invocavam para conseguir mais sabedoria e mais beleza. Esse Apolo, o deus Apolo, ele era irmão gêmeo da deusa Ártemis, que você já ouviu falar dela, ficaria conhecida como a deusa Diana dos Efésios. A deusa Ártemis também era belíssima, era a deusa da caça, da fertilidade, e quase todas as casas tinham uma imagem da deusa Diana. Tinha também o deus Hermes, que era o deus dos viajantes, dos atletas, e ele era o deus protetor dos ladrões, era o padroeiro dos ladrões. Os deuses do Olimpo utilizavam o deus Hermes como mensageiro, e as pessoas sonhavam e acreditavam que os sonhos eram mensagens do Olimpo trazidas pelo deus Hermes, que ele tinha um capacete com asas e também asas nos pés para trazer rapidamente as mensagens e os sonhos. Tinha também o deus Éfesto, que era o padroeiro dos artesãos, era o deus do fogo. Ele era o protetor de todos que trabalhavam com metal, os ferreiros. E esse deus Éfesto, ele era feio, muito feio, porque numa briga ele foi jogado do Olimpo, no meio de uma discussão, quando ele era bebê ele foi jogado. E quando ele teve aquela queda que, segundo os gregos, demorou um dia inteiro para acontecer, quando ele caiu, ele ficou defeituoso, ficou coxo, ficou corcunda. E como ele trabalhava com fogo, ele era mal cheiroso também, era um deus encardido. E esse deus gostava de Atena, não Atenas, Atena, a deusa Atena, a deusa da indústria, a padroeira de todos os que tinham um negócio próprio. Mas Atena não quis se casar com Éfesto, porque ele era muito feio. Mas Zeus, agradecido porque Éfesto era o deus que providenciava os raios para Zeus, Zeus faz com que ele se case com a bela Afrodite. E Afrodite, sensual, não gosta de Éfesto, e acaba traindo Éfesto com o deus Ares, o deus da guerra, aquele deus que vivia armado. E o bebezinho que nasce e nunca cresce é o Eros, aquele que parece um anjinho e que vive com arco e flecha atirando no coração das pessoas para elas se apaixonarem. Ele se torna um guerreiro, mas do amor. É tudo isso que Paulo está vendo lá em Atenas. E tinha também o deus Dionísio, que era o deus dos beberrões, o padroeiro dos alcoólatras e de todo o excesso. Ele também era o padroeiro dos que trabalhavam no teatro, e a Grécia criou o teatro. E tinha uma deusa que todas as esposas da Grécia consideravam como padroeira, que era a deusa Hera. A deusa Hera era a esposa de Zeus. E ela era muito ciumenta, e ela castigava todas as deusas e mulheres por quem Zeus se apaixonava. Então as esposas da Grécia consideravam Heras como sua protetora. A invocavam constantemente. Os gregos construíam esses templos, e eu só citei algumas divindades, porque se eu for falar todas aqui, nós vamos ficar a noite inteira. Eles construíam nos lugares mais altos, em penhascos, sobre rochas. E ali as pessoas invocavam os seus protetores. Toda casa tinha do lado de fora uma imagem de Zeus. Tinha dentro de casa, no quarto das esposas, uma imagem de Heras. E cada um também tinha o seu padroeiro, o seu protetor particular, e invocava nas horas de necessidade. O que Paulo está vendo em Atenas e se comovendo é tudo isso. E ele vê em cada templo estátuas tão bem esculpidas, que de qualquer ângulo que você olhe, elas são perfeitas.
parecem vivas. A riqueza de detalhe daquelas imagens, muitas inclusive estão em museus hoje, são fotografadas e são perfeitas, belíssimas. Os gregos naquela época conseguiram a perfeição na arte de esculpir imagens. Faziam imagens com uma riqueza de detalhes, com uma beleza, com uma perfeição, que as pessoas que se aproximavam dos deuses acreditavam realmente que eram deuses verdadeiros, que existiam, porque eram tão ricos em detalhes que só podiam ter sido feitos se baseando em algum modelo de um deus. Então as pessoas acreditavam naqueles deuses, e Paulo, em Atenas, passeando, andando, ele está comovido de ver que os gregos estão entregues a essa idolatria. E foi o versículo que nós lemos. Paulo estava esperando Silas e Timóteo ali. Tinha que dar um tempo até que os companheiros do ministério chegassem. E ele aproveita para conhecer a cultura do lugar. E ele vai aprendendo tudo isso. Isso que você ouviu assim rapidamente agora, Paulo acaba aprendendo naqueles dias em que está esperando Silas e Timóteo. E ele vai ficando cada vez mais triste e comovido. Porque hoje, você sabe que tudo isso é lenda, é misticismo. Mas para os gregos naquela época era religião. Era uma fé verdadeira. As pessoas acreditavam nisso. Só que Paulo, o apóstolo, conhecendo a palavra de Deus, sabia que aquelas imagens não eram deuses e que nem aquelas histórias eram verdadeiras. Por isso que Paulo vai começar a pregar a palavra, mesmo estando sozinho em Atenas. Ele se comove de uma tal maneira que ele diz: esse povo precisa conhecer a verdade. E ele começa a pregar a verdade que ele conhece. Ele começa a pregar o Evangelho, começa a falar de Deus, começa a falar de Jesus. E ele causa um tal tumulto em Atenas que todos querem saber que história é essa que ele está contando. Veja comigo aqui no versículo 18. A Grécia também foi o berço da filosofia. O versículo 18 diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Primeira coisa, circula epicureus, que era uma linha de pensamento. Quem seguia essa doutrina dos epicureus seguia uma linha de pensamento de que todos os prazeres eram permitidos. Eram os bons vivants, eles só queriam os prazeres desta vida. E achavam que assim encontrariam felicidade. E os estoicos, circula aqui também, faziam parte de uma doutrina e pregavam uma doutrina de que tinha que haver temperança. E a pessoa tinha que se tornar impassível diante de qualquer sofrimento ou problema. E a pessoa que conseguisse se tornar imperturbável chegaria ao estado de felicidade total. Ou seja, era uma vida assim, mais recatada e ao mesmo tempo alheia a tudo o que acontecia na Grécia. São pensamentos diferentes, tanto dos filósofos epicureus como dos filósofos estoicos. Diferentes e antagônicos. E é maravilhoso a gente ler aqui no versículo 18 que estas duas doutrinas que se julgavam certas contendiam com Paulo. A pregação de Paulo conseguiu perturbar até os filósofos, os sábios. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro, esse falador, esse parlapatão? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos. Porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Nunca ninguém tinha falado de Jesus na Grécia. E muito menos de ressurreição. E Paulo estava pregando, falando de Jesus, dizendo que ele é o Filho de Deus,
e que Jesus não era como os deuses da Grécia. Porque os deuses da Grécia, quando eles agiam em favor dos seres humanos, era sempre com interesse pessoal. Nunca eles ajudavam os seres humanos sem interesse. E Paulo está dizendo que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, veio ao mundo não pelo seu próprio interesse, mas para salvar os pecadores, para salvar a humanidade. Que ele não veio aqui aproveitar a vida como os epicureus, não desfrutou nenhum deleite, nem nada disso, mas também não era como os estoicos, indiferentes a todo o sofrimento, imperturbável. Paulo estava dizendo que o Filho de Deus, chamado Jesus, se comovia com o sofrimento das pessoas. Que ele se comovia até o ponto de ressuscitar o filho de uma viúva que tinha morrido, só porque a mulher estava chorando. Que ele se perturbava quando via alguém doente, leproso, desenganado. Paulo está anunciando um Deus, um Jesus Cristo, totalmente diferente dos deuses da Grécia. Porque os deuses da Grécia, além de tudo, eram mesquinhos, avarentos. Tratavam de seus próprios interesses, se traíam, se matavam e também traíam a humanidade, enganavam os seres humanos. E Paulo está falando de um Deus que nunca mentiu, que nunca enganou ninguém, que nunca trapaceou. A mensagem de Paulo é para muitos a pregação de um Deus estranho. Que Deus estranho é esse? Ele está falando de ressurreição, dizendo que esse Jesus morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Um homem feito Deus. E eles, querendo saber dessas coisas, eles pegam Paulo e levam até o tribunal de Atenas, que é o Areópago. E eles perguntam, está aqui no versículo 19, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Versículo 21 frisa que todos os atenienses e estrangeiros na Grécia de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. A democracia foi criada também na Grécia. E eles querem saber que novidade é esta. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, quer dizer, no meio do tribunal, onde o deus Ares foi julgado pelos outros deuses, Paulo chega ali e diz, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Tudo isso é superstição. Pessoa acreditar em tanta coisa. Vocês acreditam que mesmo que seja uma fontezinha de água, ela tem uma divindade protetora? Vocês acreditam que cada lugar tem o seu protetor? E vocês constroem essas igrejas, esses templos, nos lugares altos e ficam adorando essas imagens, esses ídolos. Paulo está dizendo, tudo isso que vocês acreditam, a história é bem elaborada, é uma história interessante, mas é superstição. Veja, só que para os gregos era religião. Para mim e para você é superstição. Mas para os gregos era religião. E Paulo, naquela hora, sendo usado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, vocês são tão supersticiosos, que eu fiquei visitando aqui a cidade de Atenas, e conheci todos os templos de seus deuses, todos os deuses que vocês inventaram. E em cada templo que eu entrava, eu via ali uma imagem bem esculpida e o nome de um deus, ou de uma deusa. E eu fui em todos os templos que vocês construíram aqui em Atenas, eu visitei um por um. E eu entrei num templo onde não tinha imagem nenhuma. Eu entrei num templo onde não tinha escultura nenhuma. Eu entrei num templo onde não tinha nenhum ídolo. E eu fiquei procurando dentro daquele templo alguma coisa que me dissesse que Deus que era aquele. E eu encontrei uma plaquinha dizendo, ao Deus desconhecido. Vocês fizeram imagens para todos os deuses que imaginaram existir. E para que nenhum Deus ficasse sem honra, sem lembrança, vocês construíram aquele templo
que não tem nenhum ídolo, nenhuma imagem, e escreveram ao Deus desconhecido. Gregos e atenienses, saibam disso. Esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que eu vim anunciar para vocês. Um Deus que criou os céus e a terra, não que tenha sido criado pela terra e pelo céu. O Deus poderoso que criou todo o universo. O Deus que não precisa ser servido por mão humana alguma. E essa pregação de Paulo cria um furor em Atenas. E você veja a dificuldade que era a pregação do evangelho naquela época. Em Israel, eles tinham que convencer os judeus que Jesus é o Filho de Deus. E os judeus conheciam a palavra, não adoravam imagens, mas não aceitaram Jesus. E na Grécia, Paulo vai falar de Jesus, mas eles têm deuses que não acabam mais e não têm a palavra de Deus. E Paulo vai fazer essa pregação aqui, uma pregação complicada. Por isso que quando você lê aqui, no versículo 24, quando Paulo vai falar do Deus desconhecido, por isso que ele frisou isso. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Os deuses gregos tinham sido criados pela terra e pelo céu. E o Deus de Paulo é diferente, porque o Deus de Paulo, ao contrário, criou o céu e a terra. Versículo 24 ainda disse: ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele é muito grande para caber nesses templos que vocês constroem. Versículo seguinte, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados dos limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, porque os gregos acreditavam que os deuses viviam à parte naquele lugar, indiferentes à humanidade. E Paulo está dizendo que não, que Deus está no nosso meio. O Deus que ele está anunciando vive entre os homens e não está longe de ninguém. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos todos também sua geração. Paulo pegou um poema grego lá para dizer que nós somos gerados por Deus. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Paulo está dizendo, um Deus não pode ser fabricado pela mão e pela imaginação humana. O Deus que eu estou anunciando para vocês não pode ser representado por nada e nem quer. Porque tudo isso é pau, é pedra, pode ser ouro, pode ser prata, mas não tem vida. E o nosso Deus não foi feito pela imaginação dos homens. E aí ele faz o apelo no versículo 30, olha só. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Primeira coisa, não importa se é grego, se é judeu, se é brasileiro, se é japonês, não importa se é americano, se é russo. Deus não leva em consideração os tempos em que a pessoa acreditou em superstições. Deus não leva em consideração o tempo que a pessoa ficou acreditando no erro, porque foi ensinada no erro. Afinal de contas, a religião na Grécia era ensinada há centenas de anos. Era um tempo de ignorância espiritual. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Quer dizer,
Ninguém escapa. Deus está anunciando para todo mundo, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, primeira coisa, arrependimento. E por quê? Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Paulo, no seu apelo, já fala do juízo final. E diz que quem vai julgar todos os homens vai ser o próprio Jesus. E ele tem essa credencial de Deus, porque ele foi ressuscitado dos mortos. Quando os gregos ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, diz aqui a palavra, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Mas você vai ver que em qualquer pregação, em qualquer mensagem, tem 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que escarnecem. Ah, esse pastor está com essa conversa aí, para mim tudo isso é baboseira. Não acredito em nada disso, nem em juízo final, nem que Jesus Cristo ressuscitou, nem acho que preciso me arrepender, isso é baboseira. Tem aqueles que escarnecem. E como ouviram falar disso, uns escarneciam. E outro tipo de pessoa diz, acerca disso te ouviremos outra vez, hoje não. Outro dia, eu vou pensar, outro dia, hoje eu não posso decidir. Não posso decidir se eu vou acreditar nessa pregação. Eu acho cedo para acreditar nessa pregação. Poxa, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Outro dia, quem sabe? Acerca disso te ouviremos outra vez. Agora você vai ver o terceiro tipo de pessoa, e é essa que eu quero que você seja. É até uma pretensão minha eu dizer eu quero que você seja. Porque o que nós lemos aqui, nós vimos que Deus quer que todos os homens e mulheres em todo lugar creiam. Então é esse terceiro tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Versículo 33. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio. Você se lembra que quando eu falei aqui dos deuses, eu falei de Dionísio, que era o padroeiro dos beberrões e daqueles que cometiam excessos? Tinha um homem lá chamado Dionísio, colocado este nome em homenagem ao deus grego Dionísio. E ele era aeropagita, quer dizer, estava lá no Areópago. Estes creram, entre os quais estava Dionísio, o aeropagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amado, amada, pode ser que alguém escarneça. Pode ser que alguém deixe para depois. Outro dia a gente vê. Mas toda vez que a palavra é lançada, ela não volta vazia. A semente sempre cai num bom coração. E a pessoa que é de Deus é despertada pela fé. Paulo ficou chateado. Poxa, fiz o apelo. Falei que Jesus vai julgar todos os homens um dia. Ninguém entregou a vida para Jesus. Eu vou sair do meio dessa gente. Mas na hora que Paulo estava saindo, vieram alguns atrás dele e disseram, seu Paulo, vem cá. O que a gente faz para entregar a vida para esse Jesus, hein? O que eu tenho que fazer para ser desse Jesus? Para ser salvo por ele? Aí Paulo diz que Dionísio e Dâmaris se entregaram e muitos outros creram. Eu quero saber se você, ouvindo tudo isso, vai continuar acreditando em padroeiros. Porque a quantidade de padroeiros que a Grécia tinha concorria com a quantidade de padroeiros que existem hoje em dia. Só o Papa João Paulo II canonizou tantos homens e mulheres mortos que ele sozinho, durante o seu pontificado, ele canonizou mais gente do que todos os papas que foram antes dele. Antigamente, existia um padroeiro para cada dia do ano.
Um padroeiro para cada coisa, para cada profissão, para cada negócio, um protetor para tudo. Papa João Paulo II multiplicou tanto esse número que hoje os padroeiros, se existissem, estariam dando porrada um no outro. É meu, larga, é meu, fui eu que vi. Teve uma mulher que falou assim, eu vou na igreja dos crentes, depois eu vou em Aparecida, e depois eu vou também na de São Judas Tadeu, e depois eu vou também em outro padroeiro, aí eu peço para Expedito. Mas você sabe, eu acho que é melhor eu parar com isso. Porque daqui a pouco um padroeiro vai estar dando trombada com outro, e não vai saber se o outro fez ou não, e no fim não vão me dar nada. Era o que acontecia na Grécia. Ou você continua com os deuses inventados pelos homens, pelos protetores de cada região, com seus templos e suas construções, com suas imagens e seus ídolos, a mesma situação que Paulo estava com o coração triste e fechado, ou você continua nessa falsa fé, nessa superstição, invocando gente morta, acreditando que está sendo religiosa, e os gregos eram religiosos, mas não tinham salvação, ou você continua nessa sua fé, que não vai te levar para lugar nenhum, a não ser para perdição, ou você entrega a tua vida para Jesus. E entre aqueles que eu estou convidando para entregar a vida para Jesus, se você está pensando em deixar para outro dia, a Bíblia já te enquadrou. A Bíblia já disse, olha, se você deixar para outro dia, você vai ser fritado no inferno. Porque não é para outro dia, é para crer agora. Ou crê ou não crê. Ou você acredita, ou você não acredita. Paulo disse, um dia todos os homens serão julgados por um único varão que foi destinado por Deus. E isso deu prova a todos, ressuscitando dos mortos. Você sabia que Jesus é a única pessoa em todo o universo que viveu neste mundo sem cometer nenhum pecado, que se importou com o sofrimento de todo mundo, inclusive com os teus, que curou todos os sofredores e deu vida para todos, que foi a única pessoa que verteu o seu sangue em sacrifício pela humanidade até a última gota. E o seu corpo sem sangue, o único corpo sem sangue, foi colocado de volta num sepulcro ali e ele ficou 3 dias. E que ele é a única pessoa que ressuscitou dos mortos para viver eternamente e nunca mais morrer. E que ele, tendo ressuscitado dos mortos, teve o seu corpo glorificado, é o único que tem o corpo glorificado e recebeu todo o poder no céu e na terra. E que ele, sendo esse único que tem esse corpo glorioso, subiu até o céu e se assentou à direita do Todo-Poderoso. Você sabia que ele é no céu, na glória, a única criatura que tem um corpo humano igual ao meu e o seu, mas ao mesmo tempo é a única pessoa ali que tem carne e ossos, e mesmo assim é a única pessoa que não tem nenhuma gota de sangue e está viva. Não existe mais ninguém com essa característica. Jesus Cristo é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o único que pode salvar. Você quer ficar com a tua velha fé, ou você quer ficar com esta fé que você ouviu? Não estamos falando de mudar de religião, nem de igreja. Estamos falando de verdadeira fé, salvação só em Jesus. Chegou lá o Dionísio. Seu Paulo, o que eu faço para ser salvo? Olha, Dionísio, você tem o que na tua casa? Eu tenho uma imagem do Deus Dionísio. Quebra. O que mais você tem em casa? Eu tenho uma imagem da deusa Ártemis, da Diana. Quebra. O que mais você tem em casa? Eu tenho alguns nichos lá com algumas divindades que eu acreditava. Tudo falso, destrói. O que eu faço com tudo aquilo? Joga fora. A partir de hoje, você só vai servir Jesus Cristo. E Dionísio disse, eu quero. Não é só querer Jesus como mais um. Desculpe a franqueza com que eu te digo isso, mas a Igreja Católica transformou Jesus em mais um padroeiro.
tem tantos padroeiros, tantas imagens, que Jesus para a Igreja Católica é o padroeiro dos padroeiros. Que a pessoa pensa que pode se apegar com Tadeu e com Jesus, com Aparecida e com Jesus, com Maria e com Jesus. Jesus não é mais um padroeiro, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o único Salvador, não tem mais ninguém além dele, é só Jesus que você tem que servir. Não se ofenda com isso. Quando Paulo falou aqui em Atenas, ele falou, tudo que vocês acreditam é superstição. Eu estou falando do Deus vivo, que pode dar vida eterna para vocês, se vocês receberem Jesus como único Salvador. Foi isso que Paulo anunciou na Grécia, e deu um resultado tão grande, que estes dois aqui, Dionísio e Dâmaris, e outros também, foram as primícias da Grécia. Todos aqueles deuses da Grécia, alguns você ouviu falar hoje, todos eles têm alguma escultura, alguma imagem que foi preservada, mas está ali como obra de arte. Você não vê um grego no museu acendendo vela para aquelas imagens. Aliás, os gregos na Grécia dizem, puxa vida, quanta besteira a gente acreditava, hein? Agora nós conhecemos a verdade. Um dia você vai chegar a essa conclusão. Puxa, pastor, todo final de ano eu ia jogar flor para Iemanjá. Vai economizar esse dinheiro agora. Mudaram apenas os nomes dos deuses gregos, mas estão aí para quem quiser adorar. Mas você conhece a verdade agora. Ou você zomba, escarnece, ou você diz, outro dia eu vou ouvir mais, outro dia eu volto nessa igreja, eu vou pensar se eu entrego a vida para Jesus. Ou você vem atrás da gente e diz, eu quero entregar minha vida para Jesus. Olhe bem para mim, cada pessoa que está aqui. Quantos hoje querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e só servir o Senhor Jesus pelo resto da vida? Quem quer, levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Todos que querem. Erga a mão direita bem alta. Oh, glória. Cada pessoa que ergueu a mão, saia do seu lugar e venha aqui na frente comigo. Para você eu estou sendo como o apóstolo Paulo. Você vem atrás de mim aqui que eu vou te ensinar como é que entrega a vida para Jesus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh, glória. Vem para cá. Olha só que maravilha. Vamos aplaudir mais o Senhor. Glória a Deus. Você que está afastado, afastada, desviado ou desviada. Olha, não dá para você servir a Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo e continuar fazendo promessa para ídolo mudo. Surdo e cego. Imóvel, superstição, não dá. Você não tem condição também de servir o Senhor Jesus e o mundo, porque a palavra é, diga a todos os homens e mulheres que se arrependam. Essa é a palavra de Deus. Deus manda dizer isso, porque um dia Jesus vai te julgar particularmente. E se você estiver desviado ou desviada ou com uma adoração duvidosa ou uma adoração dividida, você vai ser julgado por isso também, porque agora você conhece a verdade. Então você que está afastado, afastada, desviado ou desviada, você que está sem igreja, você que está com uma adoração imperfeita, você vai ter que agora colocar a tua vida diante de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Por isso, em nome de Jesus, não fique no teu lugar. Se o Espírito Santo está falando com você agora, e você sabe que Jesus está voltando e Ele vai voltar para julgar mesmo, se você quer se consertar com o Senhor, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Cada pessoa que está afastada, que está desviada, cada pessoa que está dividida na sua fé, na sua adoração, venha aqui para frente. É só Jesus. Isso, venha aqui para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida
que está chegando aqui na frente. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vem para cá. Você que está muito fraco na fé. Pastor João vendo tão fraco na fé, sem vontade de ler a palavra, sem vontade de orar, sem vontade de ir à igreja, sem vontade de jejuar. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou tão assim diferente. Em nome de Jesus, vem aqui para frente que nós vamos orar. Você vai voltar para casa hoje com a tua fé restaurada, renovada. Vem para cá. Nós vamos fazer uma oração poderosa no nome santo de Jesus. Hoje você vai sair daqui com a alegria da salvação. Você que está ouvindo em casa pela rádio, se você quer entregar sua vida para Jesus, você que está ouvindo pela rádio, num hospital, num presídio ou no trabalho e quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, como nós estamos fazendo aqui em São Paulo, na sede nacional da Paz e Vida. Nós estamos nos ajoelhando também. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Se você quer se entregar para Jesus ou se consertar com o Senhor, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós aqui também estamos fazendo em São Paulo, na sede nacional. E cada pessoa, onde quer que esteja, vai orar conosco agora. A mesma oração. E Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E foi isso que Paulo disse na sua mensagem ali para os atenienses. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus não está longe de cada um de nós, disse Paulo lá para os atenienses. Deus está te ouvindo e te vendo agora. Feche os teus olhos. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra e eu renuncio a toda superstição e a todo pecado. Eu renuncio a minha vida no mundo e recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu confirmo diante do céu e diante da terra que o Senhor criou, que Jesus Cristo é o meu único Salvador. Agora, meu Pai, registra o meu nome no livro da vida e me dê, neste momento, a certeza e a alegria da minha salvação. Por isso, com arrependimento, eu te peço perdão dos meus pecados. Apague, Senhor, as minhas transgressões pelo sangue de Jesus e me mantém firme no teu caminho. Me segura, Senhor, com a tua mão, porque ainda que eu caia, não ficarei no chão, porque o Senhor, com a tua mão, me sustenta. Agora, meu Deus, eu entrego a minha vida no teu altar e nas tuas mãos. Toma conta de mim até o dia glorioso da minha partida, ou o dia maravilhoso da volta do meu Senhor Jesus. Me dá força para caminhar e me dá o poder do teu Espírito Santo para perseverar até o fim, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Continue em espírito que eu vou orar e toda a igreja aqui vai orar por você. Igreja, por favor, estenda as mãos na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estes são como o Dionísio e como a Dâmaris e como muitos outros que ouviram a palavra da verdade, compreenderam que o diabo muda de nome, mas não muda de tática. E esta pessoa, conhecendo a tua palavra hoje,
decidiu renunciar a toda superstição religiosa, a toda crendice. Ela decidiu renunciar a toda lenda e recebeu o teu Filho Jesus como o único Salvador. Também muitos que estavam afastados e fracos na fé decidiram voltar para o Senhor, colocar a vida no teu altar e nas tuas mãos. Então, meu Pai, toma conta de cada uma destas vidas agora. Sustente com teu Espírito Santo, sustente com a tua mão poderosa, e se esta pessoa porventura cair, levante-a, meu Deus. Porque 7 vezes cairá o justo, e 8 vezes o Senhor o levantará. Eu creio nisso, meu Pai. Eu creio que o Senhor se importa conosco, que o Senhor não fique indiferente à nossa vida, e que o Senhor move o céu e a terra por nossa causa. Então guarda cada uma destas vidas, sustente com teu braço forte e livra de todo mal. Retira o vício que atrapalha, vício do cigarro, vício das drogas, vício da bebida, vício do jogo. Retira tudo que atrapalha esta vida e dê a tua bênção agora, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor, e graças a Deus. Glória a Deus. Pode se levantar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Chegamos ao fim de uma mensagem que ecoa há milênios. A verdade que liberta da idolatria e aponta para o único Salvador. Assim como Paulo confrontou a busca vã dos gregos, somos chamados hoje a discernir onde nossa fé está ancorada. Entendeu agora por que Jesus não é apenas mais um? Ele é a única resposta, a única promessa que realmente importa. Sua decisão de hoje tem um impacto eterno. Não seja um escarnecedor, não procrastine como tantos, seja aquele que, como Dionísio, se levanta e crê. Sua fé, sua vida, seu destino dependem disso. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu a verdade de Deus em suas palavras, eu te convido a ser parte dessa promessa. Deixe seu like, porque cada like ajuda a mostrar ao YouTube que esta mensagem é relevante e precisa ser vista por mais pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família, com quem você sabe que está buscando, pois você pode ser o instrumento de Deus para a salvação de alguém. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, para que você nunca perca uma nova promessa, uma nova revelação, uma nova chance de fortalecer sua caminhada com Cristo. E claro, se você tem um peso no coração, uma luta, um agradecimento, deixe seu pedido de oração nos comentários. Nossa comunidade está aqui para te abraçar em oração. Juntos, somos mais fortes. Juntos, levamos a luz da verdade a um mundo que tanto precisa. Que Deus te abençoe ricamente.